Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Gente, primeiramente quero agradecer aos nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferro e Aço, Aguilar Advogados e Bosque Shopping Grão-Pará, pelo patrocínio e pelo apoio de sempre. E a gente está com uma convidada hoje muito especial, né, Toia? Isso aí, eu vou até falar o nome em francês do empreendimento dela, em homenagem à minha mãe. Porque a minha mãe uma vez falou assim, minha filha, vá buscar as roupas lá na Cinq-Hack. Aí eu falei, onde, mãe? Não sei onde era, que é lavanderia, que é drive-thru. Tá vendo? A única lavanderia drive-thru, né? É isso aí, é isso da aí. Da Cinq-Hack, gente, estamos aqui com a Leandra Bise. Muito bem-vinda, o currículo dela é muito grande, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Mas olha, observação importante que ela é dona de todas as 5 SECs de Belém, não é isso, Leandra? Obrigada, agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês. Como eu falei anteriormente, realmente é um podcast muito autêntico, muito divertido e que flui naturalmente, né, aqui a conversa. Então é um grande prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. Olha, não esquece aí desse presente. Já viu que tem presente, a gente quer adoro convidadas que trazem presente, viu? Por favor, gente. Fica a dica para os próximos, né? Então, aqui eu trouxe o livro, né, que eu participei junto com outras mulheres aqui brasileiras, né, que foram chamadas pela editora Gregory, uma editora muito renomada aí nacionalmente. Olha aqui a coisa. O nome dela, chiquérrima. Né? Olha, vamos fazer uma do podcast. Eu quero um autógrafo. Que chique, gente. Eu coloquei aqui já ia pedir. Olha, tu tá com o meu, me dá. Eu tô com o teu. Tem dedicatória, tem, chiquérrima. Chique. E aí essa daí foi uma obra muito interessante, que eu fiquei muito feliz, inclusive. São várias mulheres falando um pouquinho da sua vida, do seu cotidiano, do seu trabalho, né? As adversidades, o crescimento, erros e acertos. Enfim, é um guia bem interessante aí para quem está começando, para quem quer crescer e está desenvolvendo aí o projeto. Eu acho que vale a pena. Olha, eu vi até aqui um capítulo Jornada de Mãe Empresária, gente. Muito, realmente muito útil, tem gente. Muito conteúdo aqui para ajudar Segredos das empreendedoras. Ela vai dividir um pouquinho, né, do segredo dela. São de vários segmentos, né? Não é só do meu segmento, são de vários. Então é isso que engrandece mais ainda a obra. Legal. E aí... Conta pra gente como toda a tua trajetória começou, não esconde nada. Desde o começo. Tá. A gente quer saber aí do dia que começou a ser estagiária. É verdade. Ouvi dizer, né, que foi estagiária do meu pai. É verdade. Meu primeiro emprego de carteira assinada, inclusive, olha foi com o pai da Toia. Beijo, Lulu. É verdade. Trabalhei com o Luiz há, 25 anos atrás. Né? Então, assim... Comecei cedo, estou no mercado aí há mais ou menos 26 anos, né? Só que no segmento de franquias há 12, mas já vinha trabalhando desde os 16 anos. E aí foi quando eu comecei o meu segundo emprego, na verdade, porque o primeiro eu fui freelancer, né? Numa loja de franquias do shopping, trabalhei com vendas. E aí, posteriormente, entrei na faculdade, ingressei na faculdade, e aí sou publicitária de formação. E aí foi quando eu trabalhei com o pai da Toia, coincidentemente, a gente se descobriu aqui, e foi uma grata surpresa, inclusive. Fiz carreira por 15 anos na Vulcabras Azaleia, que é uma multinacional calçadista, né, que tem um carinho muito especial, e de lá resolvi seguir o caminho para o segmento de franquias, né? Foi aí que eu comecei a estudar o mercado, entender mais como é que funciona, fiz um estudo mercadológico bem aprofundado para entender as necessidades do nosso mercado, onde a gente podia agregar, quais são as dores, né, da sociedade como um todo, e o que a gente podia trazer de diferente para o mercado. E aí, dentre esse estudo, eu achei muito interessante o setor de conservação e limpeza, que é o de lavanderia, né, que é algo que eu me identifico muito. E eu já era cliente da Cinq-Sec. Então, não foi tu que trouxe para Belém, não fui eu que trouxe. Já tinha a marca aqui, já tinha um franqueado aqui. E quando eu tentei entrar na marca, eram 2 franqueados na época que já tinham aqui no mercado, né? E aí que começa, porque eu escolhi a Cinq-Sec, mas a Cinq-Sec não me escolheu. Então, começou todo um caminhar, né? Todo um processo, porque a partir do momento que eu defini como franquia,
que seria algo que, de fato, eu estava buscando, quando eu decidi que seria a 5ASEC, eu fui até a sede, que fica em São Paulo, tive várias reuniões lá, inclusive, porém 3 muito, muito marcantes com o presidente, né, marcantes pelos nãos que eu recebi, inclusive, né? E aí, nessas reuniões, o presidente as 3 vezes me disse que não tinha como eu ingressar na capital aqui com a marca, porque já tinham outros franqueados na região, e a franquia é muita questão de territorial, tá em contrato, né? Exatamente. Então, é muito cuidado e tratado isso, né? E aí, na terceira vez que eu saí de lá, com o terceiro não dele, eu saí de lá com o coração dizendo assim, eu vou conseguir. Mesmo todo o ambiente parecendo desfavorável. E aí, voltei para Belém, comecei a olhar de outra forma o mercado e comecei a entender que eu estava com uma estratégia errada inicialmente, né? Que eu tinha que ter algo que agregasse valor à marca, que fosse um diferencial, que tivesse uma inovação, que trouxesse um diferencial de fato para o mercado, né? E uma forma da 5ASEC verificar que eu poderia agregar como franqueada também, né? E não ser somente mais uma franqueada, já que não tinha território aqui para mim. E aí voltei depois de 6 meses, aí comecei a estudar o mercado e decidi que eu queria fazer uma lavanderia com drive-thru, né? Que era justamente por ter uma dificuldade de estacionar aqui em Belém, a gente sabe, chove todos os dias, então seria uma comodidade e praticidade para os clientes, né? Então facilitaria muito o dia a dia. A partir dessa decisão, fui para um fast food aqui da região, muito conhecido, e comecei a estudar, fui olheira, sabe? Aquelas que tu fica assistindo como funciona a logística, a operação, enfim, acompanhei tudo isso, e aí montei um projeto, essa loja drive-thru, inclusive, ela é desenhada por mim, por isso que ela é um pouquinho diferente. Montei o projeto, apresentei para a 5ASEC, voltei com ele novamente após alguns meses, né? E aí foi assim o meu ingresso à marca, foi assim que eu consegui entrar na marca, né, como franqueada, e eles aprovaram o projeto. E foi um projeto de visibilidade nacional e repercussão internacional, porque a marca é francesa, então os franceses ficaram muito interessados, queriam entender como funcionava, como era a operação interna, a logística, enfim. Então isso agregou muito, né? E aí na época, como não existia território, eu acabei assumindo uma área muito pequena, uma área de quarteirões, muito pequena. E aí, no caminhar do tempo, eu acabei assumindo as outras, tendo aquisição das outras lavanderias e montando as outras que hoje fazem parte do grupo econômico. E hoje eu estou só aqui como única franqueada da região, né? E aí eu faço parte do conselho da marca também, estou no 3º mandato consecutivo. Assim como eu sou membro do conselho, sou membro de sustentabilidade, inovação e marketing da 5ASEC Brasil. Muito e bacana. Aí, com isso, a gente acaba tendo vários projetos em comum com a marca, com a sede, né? E muitos como projeto piloto que foram startados aqui em Belém. São quantas lojas? Hoje são 12 lojas. Só atua aqui em Belém mesmo? Belém é Ananindeua, inicialmente Belém é Ananindeua, mas eu tenho contrato em outras regiões também. Mas lojas montadas, Belém é Ananindeua. Todas ficaram sendo drive-thru? Não. Nós temos a primeira drive-thru do Brasil, na verdade a única, né? Que é aquela da Domingos Marreiros. Tem a loja híbrida, que é uma na Brás também, e as outras são as lojas padrão da marca. Como é a loja híbrida? É aquela que você pode fazer o serviço, como você pode deixar para lavar, enfim. Tem as duas opções. O padrão ou você mesmo lava, né? Que é uma tendência agora que a gente está vendo muitas lavanderias que a pessoa vai, lava, seca, ela mesma faz, não tem nenhum funcionário, né? Exatamente. Abriram que muitas. É padrão europeu, né? Mas assim, a 5ASEC ela tem um outro perfil. O segmento de fato da 5ASEC é a gente mesmo lavar as próprias peças dos clientes, né? A comodidade, né? Então, na verdade, essa foi um projeto piloto para desenvolver a marca como um todo. Por quê? Porque foi lançada uma segunda marca, que é a chamada Lavipop, que é a segunda marca da 5ASEC, é uma marca mais econômica. Então, essa loja foi um projeto Brasil para desenvolver a segunda marca. Mas, de fato, a 5ASEC... Já ouvi falar dessa loja. Tem aqui em Belém a Lavipop? Tem aqui em Belém. Não é tua? É minha também. É tua também. Também tem aqui em Belém.
e tem mais uma que está sendo inaugurada mês que vem, que vai ser na Augusto Montenegro, lá na Burger King, lá do lado, naquele complexo do Burger King. Sim. Vai ser inaugurado também. Então, assim, é um segmento que vem crescendo, né? A gente acompanha os números. O ramo de franquia é um ramo que vem desenvolvendo bem, de forma geral. Toia conhece bem franquia, sabe o que eu estou falando. E o que acontece? A gente percebe que cresceu. Olha, o PIB do ano passado foi 2,9% a variação. As franquias, né, a rede de franqueadores, de fato, cresceu aí 14,3%. Então, teve um descolamento bom da economia, né? Teve um crescimento muito grande, inclusive alimentação, moda, bem-estar, saúde. Hotelaria também puxou muito. É visível isso. A gente anda no shopping, é cheio de quiosque de vários tipos de sorvete, picolé, de sapato, meia. Tu vê que as franquias estão tomando conta realmente dos espaços. E franquias assim, que a gente nunca ouviu falar. E assim, no shopping, se você tem uma franquia, a sua negociação é uma, né? Se você tem um negócio próprio, é outra negociação. O shopping gosta de franquia. É isso aí. Porque é um mercado mais, teoricamente, mais já sólido, é um modelo de negócio consolidado, exatamente, né? Já é reconhecido por grande parte das pessoas. Já é testado, né? Testado, aprovado. Tem franquias que são associadas à ABF, que é a Associação Brasileira de Franquia, né? Que hoje são 3.077 redes que são associadas, num total de 185 mil lojas no Brasil, pela ABF. Mas hoje em dia a gente acaba verificando que tem muitas micro franquias, que é essas que a gente fala assim, nunca tinha visto, mas elas também vêm num crescimento acelerado aí também, né? Eu acho que, na verdade, a pandemia, ela acabou mudando muito o comportamento das pessoas, né? O comportamento, o dress code, mudou muito a questão de ver o negócio. Então, por exemplo, quando a gente avalia os números hoje, nem no período pré-pandêmico tiveram um crescimento como esteve hoje, né? Eu estou falando em rede franquias, eu não estou falando marca específica. E aí a gente, quando projeta para esse ano, a gente vê que a tendência é de 9 a 12%, 9,5% a 12% de crescimento e faturamento. E 10% de crescimento em unidades, né? Em quantidade de lojas colocadas. Então, de fato, está tendo um investimento grande nesse setor. E eu acho também que as gerações que estão vindo, elas vêm com outra mentalidade. E a mentalidade de uma coisa mais leve, mais fácil de resolver, né? Não é a nossa geração que tinha uma empregada doméstica a vida inteira. Eles vêm com uma mentalidade que eles não querem ninguém na casa, querem ter uma vida mais livre, querem trabalhar pouco, praticidade. Então, é a geração que está assumindo o controle que está também desencadeando esse crescimento. Né? Exatamente, é o omnichannel, né? Tem que estar no físico e no digital. Na verdade, a nossa geração, nós temos um pé no analógico e no digital. Mas essa geração que está vindo, ela é uma geração somente digital. Então, a gente tem que estar acompanhando essa virada de chave de forma gradativa, mas que, de fato, essa a tendência é. E Leandra, e o que te encantou tanto na 5A-SEC? Porque você recebeu vários nãos e você poderia ter procurado outra franquia, né? Que tem inúmeras ainda, que fosse há 12 anos atrás. Já devia ter outra de lavanderia também. Por que tu quiseste tanto essa? Porque, assim, eu me identificava muito com a marca. Eu gosto de limpeza, eu gosto dessa área de conservação, de ajuste, de custo, desse segmento que a 5A-SEC engloba. E como eu era cliente da 5A-SEC, eu gostava muito do cheiro, eu gostava muito da qualidade que ficava as peças, eu gosto daquele cheirinho de roupa limpa, sabe? Então, assim, às vezes eu ia na lavanderia, que nem era minha na época, levava uma roupa de um vestido longo, por exemplo, que estava todo cheio de mancha, e eu via que eles faziam um trabalho totalmente diferenciado, que ficava novo. Então, isso daí foi tomando conta do meu psicológico, vamos dizer assim, porque fica no nosso inconsciente. Teus olhos, assim, né? Fica no nosso inconsciente. E eu entendo que para a gente trabalhar bem uma franquia, a gente precisa ter uma identificação. A gente precisa ter uma conexão com a marca, de fato, gostar daquele negócio. Porque, vamos lá, quando a gente fala, às vezes, em negócio por negócio, acaba que dentro de uma rede, às vezes, tu vê franqueados extremamente de alta performance e outros com baixa performance. Então, não é a marca em si. Eu acho que claro que a marca é muito importante.
ela é extremamente agregadora, mas tem todo um trabalho que tem que ser feito por um franqueado, né? E isso vale para todas as marcas. Então, quando eu conheci o know-how da marca, aí eu comecei a conversar mais com a 5SEC, fui na sede, comecei a ter um envolvimento maior ainda para querer ser franqueada, aí que eu falei que eu queria ser franqueada Te mesmo. encantou, né? Só que foi realmente uma luta árdua, mas valeu a pena. Mas tu chegaste a avaliar se outras franquias para Eu fui ver em todas. se era um bom negócio, as questões contratuais? Sim. Como franqueado, a gente tem a COF, né? Que a gente precisa ler e lá estão todas as informações do negócio e retorno, enfim. Para quem não sabe, a COF é a circular de oferta de franquia, né? Que a gente recebe antes de fechar qualquer contrato com a franquia. A gente tem um prazo, acho que são 10 dias, né? Tem que mandar com 10 dias de antecedência. Assinado. A gente só pode assinar um contrato depois de ter recebido por 10 dias antes essa COF, né? E é um documento um tanto quanto pequeno, né? Para ler em 10 dias, né? E aí foi dessa forma que eu me interessei. Então, hoje em dia, eu vejo a marca, eu vivencio a marca, né? Eu gosto muito do que eu faço, tenho paixão pelo que eu faço. Então, a gente sempre busca estar inovando. Então, a gente está inovando ou por robô, que a gente está trazendo para fazer passadoria, ou inovando por produtos químicos. A 5SEC é a única marca que tem o selo de sustentabilidade no Brasil, a única lavanderia, né? Por quê? Porque todo o material é 100% reciclável ou biodegradável. Então, até o saco que antes era plástico, agora é o saco de adubo. Então, assim, é todo um trabalho feito em cima da marca para que dê uma governança mais diferenciada a longo prazo, inclusive, entendeu? E eu acho assim, quando eu olho para o negócio como um todo, a marca e o desenvolvimento que ela tem no Brasil, hoje a 5SEC são 600 lojas, começou na França, mas hoje o principal negócio é no Brasil, né? Onde se tem mais atuação de lojista, inclusive, de franqueado. Né? E tu todos esses anos teve mais certeza ainda, porque tu não tem outros negócios, né? Eu sou focada. Não quis investir em outros ramos, optou por investir. Porque normalmente quem entra em franquia gosta, né, de estar investindo em vários. Na verdade, a minha frente maior é a lavanderia, é a 5SEC. Minha maior frente é a 5SEC. Eu tenho outros trabalhos, mas eu não tenho uma frente tão grande como a 5SEC, né? E é de fato assim, franquia, aquilo que eu falei anteriormente, muitas vezes oferecem marcas ou a gente vê, mas você tem que ir a fundo. Tem que ir a fundo e entender o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. Até que ponto vale a pena para eu investir naquela marca se eu não estou sentindo ou segurança, ou eu não tenho uma habilidade, ou não tenho uma ligação, uma performance com aquela marca. Então, eu acho que tudo deve ser avaliado. Né? Isso já ficou a dica, né? Eu ia pedir, né? A dica de para quem quer empreender, assim, para escolher uma franquia. O que você acha que a pessoa tem mais que prestar atenção quando for começar as negociações, assim? A primeira pergunta, uma amiga minha uma vez me ligou e falou assim, Leandro, eu tô pensando em abrir tal marca. Tô pensando em trazer tal marca para cá, para Belém. Primeira pergunta que eu fiz para ela, tu te identifica com a marca? É algo que tu tens o envolvimento com a marca ou tu estás olhando somente o lado financeiro? Porque o lado financeiro, ele é muito vulnerável, porque depende do teu trabalho também. Porque não existe esse negócio de você montar uma franquia, deixar pronto e o negócio tocar só. Não existe isso, não existe milagre. Né? É todo um trabalho, tanto de uma equipe. Hoje, todas as premiações que nós recebemos, na verdade, o nosso grupo de Belém é um dos mais premiados do Brasil, né? E todas essas premiações que nós recebemos, eu sempre quantifico e qualifico a equipe. Porque, na verdade, eu não digo que eu tenho uma equipe, eu digo que eu tenho hoje um time, né? Que tem o mesmo DNA do negócio. Então, isso faz uma diferença, porque aí todo mundo acaba tendo aquela mesma visão, desenvolvimento. Tem pessoas que estão comigo lá desde o início, há 12 anos. Então, isso tem um apelo muito forte. Eu tenho uma equipe que eu tenho orgulho imensurável. E eu sempre falo isso em todos os momentos que eu estou ou reunida, ou em entrevista, ou em premiação, porque eu acho que é através da mão dessas pessoas que faz o nosso crescimento, que é o nosso resultado, né? Então, isso realmente é muito agregador. A gente trabalha muito com treinamento. Então, eu tenho treinamento tanto em loco, que sou eu que faço, mensal. Tenho treinamento que é online pela franqueadora.
o presencial em São Paulo também, pela franqueadora, e a gente também tem a universidade corporativa, que é exatamente onde elas fazem prova, elas estudam, tem uma nota no final, uma quantidade de estrelinhas para poder saber se passou para a próxima etapa. Então, tudo isso acaba que elas criam um envolvimento maior. E é importante, paralelamente, a gente entender bem as pessoas. Eu penso que a liderança tem que ser humanizada. Esse é o meu pensamento. Por quê? Porque você precisa entender o que a pessoa que trabalha com você, o que o seu time pensa, como ele vive, quais são os sonhos deles, como eles moram, sem ter uma conexão verdadeira, sem se envolver na vida pessoal de cada um, mas eles saberem que no momento que eles precisam, eles podem contar com você. E a gente só consegue fazendo isso quando a gente se entende. Tem essa conexão. Uma vez eu comprei uma das lojas e aí tinha uma pessoa que trabalhava há muitos anos, né? Mas a gente via que ela era muito competente, mas ela não se via competente e ela não se via, ela não se enxergava, ela não via valor nela, né? E aí nos nossos treinamentos, todos os treinamentos eu bato muito forte em autoestima, muito forte, para as pessoas se verem, se entenderem, saber as qualidades delas, saber que todos nós temos defeitos, mas que isso faz parte, a gente tem que trabalhar as nossas deficiências também, tem que trabalhar nossas habilidades para que elas não só uma sobressaia da outra, para que tenha um equilíbrio maior. E aí, com todo esse trabalho feito, inclusive, essa pessoa, essa nossa colaboradora, me chamou muita atenção, porque o resultado dela cresceu de uma forma muito, muito positiva e muito sólida, né? E aí ela começava a me ligar, me mandava mensagem, falava assim, eu tô outra pessoa. Ela como pessoa, como mulher, como ser humano, ela mudou muito. Inclusive dentro de casa ela falou. Então muitas vezes falta as pessoas se verem e elas não conseguem se ver e a gente pode ser esse instrumento para mostrar o valor delas também. É verdade. Né? A gente sempre fala isso aqui, autoconhecimento é muito importante. Infelizmente a gente não trata disso nas escolas. Não trata. Na vida. E nem todo mundo tem a oportunidade de ir num psicólogo ou fazer alguma coisa que desperte isso. Então, nós como líderes de equipe, realmente é uma excelente dica, né, para despertar isso, porque às vezes a gente precisa procurar o que é melhor naquela pessoa para o desenvolvimento do trabalho da empresa ser melhor. Só que às vezes nem a pessoa sabe o que é que ela é boa. Exatamente. E aí o que acontece? A gente percebe, de forma geral, que as pessoas, hoje quando você trabalha num negócio, você faz um negócio para as pessoas e para as pessoas. Os negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Então, a partir do momento que você não valoriza de fato isso, você começa a ter outros problemas lá na frente. Então, eu estava vendo um tempo desse, o economista Ricardo Amorim colocou uma charge que me chamou muita atenção. Essa charge aparecia, nós seres humanos robotizados, ninguém levantava a cabeça, né, robotizados ali, só no celular, e os humanos tentando humanizar os robôs, que a inteligência artificial hoje está se tentando humanizar. Então, olha essa inversão, né? Então, a gente não pode deixar de valorizar as pessoas. E isso é fundamental, é um patrimônio imensurável de uma empresa, né? Então, eu acredito muito nessa liderança e a questão cultural também da empresa faz diferença. Os valores da empresa têm que estar muito alinhados, tá? Com o seu propósito. Tem que estar muito alinhado. Para quê? Para que a equipe saiba até onde eles podem ir, qual é o perfil da empresa, aceitar tal situação ou não aceitar. Porque é muito importante que a gente saiba o que a gente quer. É muito importante. Mas absolutamente também é muito importante saber o que a gente não quer, né? Porque senão você vira estratégia dos outros. E a gente tem que ter a nossa estratégia. E sempre olhar muito para dentro da nossa casa, para o nosso negócio. Eu vejo, às vezes, muitas empresas olhando somente para o mercado. Mas se você olha só para o mercado, você vira a estratégia dos outros. Você precisa olhar para dentro de casa e ter a sua estratégia bem definida, né? Porque os nossos pontos fortes é que vão fazer o diferencial do mercado, né?
É isso aí. Porque senão você fica naquele negócio, briga de preço, estratégia da empresa A, estratégia da empresa B. E você tem seus custos, você tem seus parâmetros, você tem o seu negócio, a que tem toda uma qualidade de ideologia. serviço, Exatamente. Né? Então, não tem como tu fazer uma comparação mercadológica dessa forma. Então, tem que ser visto e mensurado todos esses pontos. Muito bom. Acho que está chegando a hora, né? Então vamos Desse papo aqui virar. Então vamos tentar esse papo. Vamos para a hora da onça beber água. Isso. Ai, meu Deus. Tem gente que fica nervosa nessa hora, né? Eu já Não tô é a nervosa. convidada. Leandra, você já teve uma amiga da onça? Ou um amigo, né? Nesse seu... Na trajetória profissional, na sim, vida, sim. tudo bem. A gente Sim. aceita todas as histórias. que você CPF, WhatsApp, né? Instagram, coloca Pix. Então, sempre tem, né? Não tem como, sempre tem. Mas eu acho que é importante você definir. É muito importante você saber o que você quer, qual é o seu propósito, né? Tem 3 palavrinhas que eu sempre comento que norteiam a minha vida: conhecimento, foco e disciplina. Então, eu sempre trabalhei muito com uma visão de curto, médio e longo prazos, que a gente precisa ter de forma estratégica. E eu acho que é importante a gente trabalhar tendo uma visão, tendo um andar sólido, consolidado, mas tem que ter noção do risco, né? Tem que ter o risco calculado, porque o risco ele é calculado de algumas situações, mas eu não quero correr risco à toa. Então, eu preciso me firmar bem para saber até onde eu posso correr risco, né? Eu falo isso por quê? Porque muitas vezes quando as pessoas falam em franquia, acham que a gente está tudo pronto, que os riscos a gente não tem, ou que a gente tem alguma situação que alguém resolve lá em cima, mas em todo negócio tem riscos. Até porque a região muda, né? Exatamente. Então, os riscos vão mudando, né? Conforme o cenário de cada um. Mas a gente Então, gosta de saber a história. a história. Quando eu entrei, por exemplo, eu tive vários que tentaram, de várias formas, cortar o caminho, não é aqui, é ali, dificultar. Enfim. Outros franqueados. Não, franqueados não, nunca tive problema com franqueados, mas eu digo assim, o mercado de forma geral, sim. né? Sempre tem quem acredita em você, sempre tem quem diz não vai dar. Não adianta fugir a história, por favor. Conte Eu não tenho uma história. específica assim, não tô lembrando de alguma, não tô lembrando, juro, não tô lembrando de alguma. A gente Mas espera, né, Tóia? Bora, precisa dar um café ali, Gabriel, pra gente, que a gente vai... Mas assim, a relação, perguntou de franqueados, a relação com a franquia, com franqueados é muito boa, muito boa. Não tenho problemas no... Como é que tu no chama setor. quem fala assim? Saboado, amiga, desculpa. Ah, é? Não, tu sabe. Aqui, olha. Não vai fugir, não. Leopoldo Coceiro foi sabado. Eu chamei o Leopoldo Coceiro. Pior que eu juro que eu não tô lembrando de uma história de amigo da Cadê a onça. assessora, não lembra? Assessora de imprensa? Bora. Tá vendo? Não pode contar da vida. Teve um chifre no relacionamento, uma coisa assim. História, Olha, gente. tô tentando... amiga invejosa. Uma amiga que passava de amiga e não era. Não precisa falar, a gente brincou o nome da pessoa, não precisa só contar só a história. Tenta lembrar. Que a ainda. carapuça sirva na pessoa, tá tudo certo. É. Um hater no Instagram. Nossa, O eu tô hater já tentando foge do lembrar. amigo, né? Não é amigo. Não é, amiga? Já não é. Juro pra vocês que eu não tô conseguindo lembrar. Se tu Olha, lembrar, tu mas Se eu fala. soubesse dessa pergunta, eu já teria pensado antes pra já vir aqui com Tá alguma vendo como a coisa, gente não é assim. insight, quer pegar de surpresa, mas até o final ela vai ter que revelar. Sabe o que eu vou trazer? Uma caixa de Dove. Quem não falar, Ela vou vai dar ganhar um o sabonete. Eu ia ganhar agora o sabonete, eu acho. Senão a caixa Tá toda. escapando, né? Tá escapando. Olha, ninguém escapou até agora, então não vai É. escapar. A gente fica esperando aqui, não tem problema. Não é possível, Leandra. Juro pra ti. Nunca ninguém te sacaneou? Não, Não, pera não tô lá. lembrando de uma Somos coisa seres marcante humanos. assim. Não tô lembrando de algo. Na escola, uma menina te achava muito bonita, tu assim, maravilhosa. Com certeza alguém tinha raiva Sempre porque tu foi era bonita assim? Não, sou normal. Não tem nada de. Nada demais. Gente, tem muito demais. Tô tentando Corpaço. lembrar. Tô tentando lembrar. Nenhuma amiga furou teu olho.
Não me lembro. Juro. Olha, eu acho que eu sou tão boa de coração, então, que eu não lembro se fizeram isso. Olha. Elevada, espiritual. Espiritualmente. Demais. Olha, até o seu Pedro lembrou. Que é elevado espiritualmente real, oficial. Não, a única coisa que eu lembro... lembrou. Não, a única coisa que eu lembro, mas é que eu escrevi no livro. Lembrei agora, eu olhei pra Ana, lembrei. Mas não é nada de amiga da onça, não é nada disso, mas algo que tu me perguntaste da escola, que marcou, né? O que me marcou muito, mas isso me ajudou muito a crescer. Porque nós somos 3 irmãs, né? Eu sou a mais velha e tem a Gabi, que é do meio, e a Vitória. A Gabi mora fora. E a Gabi, a minha irmã do meio, sempre foi aquela... Sabe, que ela ia pra aula, nem assistia aula direito, pegava a matéria, primeiro lugar, inteligentíssima, muito preparada, até hoje é. Mas ela era assim, de ir pra aula, papum, pegava. E eu não, eu já ia pra aula, prestava atenção na aula, escrevia, chegava em casa... lia, estudava, botava o gravador para ouvir de novo, era super esforçada, né? E aí a gente tinha uma professora particular, que era a tia Vera, professora de matemática. E aí ela sempre falava assim, olha, vai ter um prêmio para quem tira a maior nota, vai ter, sempre minha irmã ganhava. Aí eu falava, Gabi, o que tu fazes? Não é possível, mana, me explica, eu tô me matando aqui. E ela tentava me ajudar como podia. E aí eu lembro que dessa vez... eu cheguei e tirei 9,8. Falei, aí saí do colégio e falei assim, vou chegar lá, vou ganhar o prêmio e vai ser o que eu estava tentando tanto conseguir. Aí eu cheguei lá, feliz da vida com o meu 9,8, levava, botava na mão para todo mundo ver, sabe, a minha prova. Aí chega minha irmã depois de meia hora, 9,9. Porra, aí eu falei assim, então ela foi uma pessoa que me estimulou muito a desenvolver te desafiava, muito. Né? Ela, pra mim, ela é uma referência. As minhas irmãs são referências pra mim. Mas a Gabi, eu falo porque a idade é muito próxima, né? E aí a gente fazia tudo junto. Então ela foi eu cresci muito com ela, de ver como ela era. Então, assim, enquanto ela desenvolvia de um lado, eu tinha que correr muito para desenvolver do outro, né? Então, assim, eu sempre falo isso. Olha, não sei porquê. Boa, né? Na verdade, eu nunca competi com ela. Eu queria melhorar e eu pedi ajuda dela. Uhum. E aí eu entendi, desde garota e tudo mais, que o conhecimento a gente nunca pode parar, é fundamental. Então eu estudo sempre, eu acabo emendando um curso no outro, e tem gente uma que pós. vem mais inteligente, é muita sacanagem. Gente, é muito porque eu me esforçava absurdamente. É muita sacanagem. Tem me coisas esforçava muito. que o neurônio tá lá já, não tem jeito. E aí eu lembrei dessa história, eu faço até um adentro disso daí no livro também, é bem interessante. Eu tenho uma amiga da escola que ela era premiada, a gente sempre fala isso, que era incrível, uma turma, sei lá, 25 pessoas, 30, nem lembro quantos tinha na época, mas tinha um prêmio que ela ganhava era um prêmio para cada matéria, ela ganhava todas as matérias. Ó. Todas. Mas eu tenho todo uma mundo. amiga assim, Gente, é um negócio surreal. Mas olha, isso é interessante que a gente começa a trabalhar a nossa inteligência emocional, controle emocional. A gente acaba desenvolvendo áreas que a gente às vezes é inconsciente. E é muito engraçado que isso que eu estou contando para vocês, eu escrevendo o livro, quando eu começo, eu adoro escrever. Tá saindo, por sinal, agora está sendo o segundo livro, que é de franquias, que eu estou fazendo junto com algumas marcas aqui nacionais e agora vai sair do forno agora no segundo semestre. Mas assim, é legal quando você escreve, você começa a trazer informações que estão no teu inconsciente, que você nem lembrava de certas coisas. E aí você vai escrevendo sem filtro, vai escrevendo. Quando você lê, você fala, nossa, olha isso, eu nem Escreve lembrava. na munheca ainda. Eu gosto de escrever também, tá? Uhum. Não que eu não escrevo nada, mas assim, eu gosto de ter agendado no papel. Se eu for parar pra pensar alguma coisa, eu vou escrever no papel. Pois é, o livro eu fiz no computador. É porque não dá Não também, tem como. Mas assim, de forma geral, eu gosto muito de escrever. Eu tenho agenda, eu gosto muito de agenda física, né? Eu gosto também. E aí, eu gosto de escrever meus compromissos quando eu termino do meu tique lá que tá ok. Porque eu gosto de ter eu trabalho muito com rotina. Então, eu criei esse organizacional, na verdade, na minha mente. Então, por exemplo, a hora que eu mais desenvolvo, que eu consigo ter um retorno melhor, desenvolver melhor os problemas, solucionar, é pela manhã. Então, eu deixo a minha filha na escola bem cedo. Então, eu chego na empresa às 7 da manhã, eu já estou na empresa.
Então, eu sei que de 7 às 9 é o horário que eu desenvolvo melhor. São os maiores problemas que eu tenho, as maiores dificuldades. É alguma coisa que precisa de uma atenção maior, eu faço logo de manhã cedo. Porque aí depois começa a chegar o pessoal do administrativo, na empresa e tudo, aí começa a dispersar um pouco mais. Então, de fato, o meu foco maior na questão organizacional, para mim, é de manhã. Então, em compensação, eu gosto de escrever à noite. Eu gosto de estudar à noite, entendeu? Então, assim, acaba que eu trabalhei a minha mente dessa forma, que é uma forma que eu consigo desenvolver melhor. Leandra, agora fala pra gente. A gente sabe que você é casada com um político, né? Aqui do nosso estado. E eu queria saber se isso atrapalha ou ajuda de alguma forma nos teus negócios. Na verdade, meu marido, o Priante, ele tem uma vida política, né? Uma carreira muito, muito bonita, muito sólida, há 30 anos aí, né? Vem com uma história muito consolidada, graças a Deus. Só que eu tenho uma outra carreira, que é mais empresarial, é mais comércio, é franquia, é empreendedorismo, é um outro segmento, né? Então, a gente conversa muito sobre dos dois lados, a gente troca muita ideia, mas um não interfere na carreira do outro, né? Claro que a gente está nos bastidores, a gente sabe de tudo que acontece, conversa, mas ele não tem envolvimento na lavanderia e eu também não tenho na vida pública. Mas né? assim, o que eu te questiono isso te atrapalha de alguma forma? Não me no atrapalha, negócio, de forma alguma. Eu acho que é bem segmentado, a gente consegue segmentar bem isso, sabe? Não ter esse envolvimento da política na lavanderia e vice-versa. Já teve alguma situação na loja, lembrando que a gente está na parte da onça beber água, né? Alguma parte assim, algum dia na loja, algum cliente estragou o vestido de alguém, uma mancha, já teve alguma situação assim? Já teve. Já teve, porque assim, como a gente trabalha com serviços, é natural que em algum momento tenha uma falha operacional. Tá? Por mais que se tenha N treinamentos, várias situações para evitar erros, vários protocolos, a gente tem muito protocolo, muitos POPs, muito manual, mas tem uma margem de erro. Essa margem de erro é muito pequena, muito, tá? A gente não chega a 0,0 tantos por cento de índice de indenização, mas acontece. Então, assim, como todo negócio, tem também as dificuldades, mas todos os problemas que nós tivemos, né, todos foram resolvidos, entramos em contato com o cliente, tem vezes que é detectado primeiro pela gente, a gente avisa o cliente para poder fazer a indenização, enfim, a gente dá todo um suporte para poder o cliente ter segurança de estar com a gente, porque assim, é natural que em todos os trabalhos, em todas as situações, se tenham problemas, isso é bem natural. Mas é a forma que você resolve o problema, entendeu? Então, às vezes, é um problema grande e você resolve de uma forma tão transparente com o cliente que ele fica... Vou dar um dado para vocês, interessante que eu lembrei agora. Os clientes que são os nossos maiores, os que mais frequentam a empresa, são os que a gente já teve problema. Por quê? Porque já passaram por dificuldades com a gente e souberam que na hora da dificuldade a gente estava lá para honrar os compromissos. Então, eu acho que isso é extremamente gratificante, né? E, de fato, isso acontece, faz parte. Agora, barraco, confusão nesse nível, assim, não chegou ainda nesse nível. Graças a Deus, espero que não chegue, né? Mas aí, quando acontece, é muito conversado ou o cliente vai lá com a gente, ou a gente liga. É bem tranquilo, graças a Deus. Então, vamos nos encaminhar para o final, tá? Agora a gente tem um momento que é o ping-pong da Xuxa. Ai, meu Deus! Olha, o Papo de Onça foi escolhido esse nome porque a gente se reconheceu, né? Com as características da onça e por conta disso a gente também reconhece os nossos convidados. Tá. E a gente vai falar alguma dessas características para você dizer o que uma história, o que pensa uma pessoa, enfim, o que vier na tua cabeça. Tá. Beleza. Vamos lá, tô com medo dessas perguntas. Beleza. É só uma palavra. É só uma palavra. Só uma característica. Beleza. Beleza. Minha filha.
Eu acho tudo lindo nela. Ai, eu também, né, gente? Acho que toda mãe, né? Força. Porque é beleza interna e externa, entendeu? Força. Força é minha mãe. Acho que ela é uma mulher muito forte, eu aprendi a ser forte com ela. Então, muitos problemas, às vezes, as pessoas me olham e acham que, nossa, mas ela sempre tá bem, tá tranquila, mas é porque eu absorvo muito e as pessoas não percebem quando eu tô com problema. Isso eu acho que eu aprendi com a minha mãe, na verdade. Garra. Garra. É só pra falar de pessoas? Não, pode ser uma situação, uma vier na tua definição. Garra. Garra, eu acho que é... Tá aí, meu marido. Acho que pode ser. Garra. Acho que pode ser, não é. Isso, Não é paciência. garra. Paciência, Ensaboada, hein? Ensaboada. Não Você deu vai com certo. esse título, Leandra. Inclusive, Poxa. vamos colocar aí a primeira convidada que não respondeu. Ah, vou receber esse prêmio, Viu? então. Aí vamos premiar na festa no Baile das Onças Mas em se fevereiro. ela lembrar, vai ela receber pode esse mandar, né? Um É, comentário. É isso, manda um comentário, a gente grava um vídeo pra ela Vocês postar. podem comentar aí. Fala, Leandra. É, Hashtag Fala, conta. Leandra. É verdade, merecia, essa merecia. É verdade. Leandra, muito obrigada, né, Eu que pela sua agradeço, presença. eu que Parabéns agradeço. pela trajetória. Obrigada. Foi muito gostoso o bate-papo, É né? verdade, obrigada por tirar um tempinho aí pra Eu que conversar com a agradeço. gente. Eu prometo pensar numa história de amigo da onça. Tá eu devendo juro. pra gente. Eu prometo. Não é pra inventar, é pra lembrar, viu? Pois é, então. Tá devendo. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater ou se você tem uma crítica ainda construtiva, pode ir lá direto no da Jaiane Aguilar. Tchau. Tchau.